Como é bom estar aqui na casa do Senhor. Estava com saudade, né? Passei umas 2 terças-feiras sem poder vir, mas estava acompanhando online. É muito bom estar na casa do Senhor, irmãos. Eu gosto desse calor humano. Eu gosto de sentir a comunhão, a presença do Senhor. E isso para mim é confortante. Eu sei que o Senhor habita no meio do seu povo. E é muito bom estar aqui. Nesse momento eu quero fazer uma oração. Que você baixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer por esse privilégio. Te agradecer pela oportunidade me dada. Aqui estou, Senhor, como tua serva, como vaso de barro que sou. Quebra e faz tudo novo se preciso for, porque sou totalmente dependente de ti. Dependente de ti para falar, para ouvir, para pensar, para andar. Derrama uma porção da obra do teu Espírito Santo sobre mim nessa noite. Que a cada pessoa que ouvir a mensagem que será pregada, possa, Senhor, ser lançada como uma semente. E que essa semente ela venha crescer, ela venha frutificar e dar belos frutos. Espírito Santo de Deus, prepara o nosso coração. Nesse momento, toda mente dividida, todo espírito que venha se levantar para atrapalhar a mensagem da cruz, bata em retirada em nome de Jesus. Que haja falência no reino das trevas contra todas as pessoas que estejam ouvindo essa mensagem. Você que se levantou para distrair, para ofuscar, em nome de Jesus, bata em retirada nesse momento. Senhor, acampa teus anjos ao redor desta igreja, nas portas, no meio, no altar. Sopra o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Toda mente dividida, caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda ação demoníaca para atrapalhar a compreensão da mensagem de Deus, caia por terra, em nome de Jesus. Aonde houver um levante do inferno, bata em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir que baixe só um pouquinho, porque eu falo alto, sabe, irmãos? Eu falo para todo mundo acordar, é de verdade. Tá? No meu natural, eu já falo alto. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Salmos 22. Capítulo 1, o versículo 1 até o 2. Do 1 ao 2. Salmos 22. Do 1 ao 2. Essas meninas do slide que me ajudem. Mesmo de óculos, a vista não é tão legal, tá? Vamos lá, eu queria que vocês lessem comigo o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 22, amém? Todos trouxeram Bíblia? Diga amém. Amém. Você sabia que o povo de Deus ele tem que andar com a sua espada? Porque a qualquer momento você pode precisar dela. E é bom estarmos preparados para a batalha, amém? Meu Deus, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde. De noite, eu não recebo alívio. Eu agora vou ler um pouquinho na minha versão que diz assim. Meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão distantes do meu gemido por socorro. Todos os dias eu clamo a ti, meu Deus, mas não me respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio.
Isso é um salmo, irmãos, de muita dor e agonia. E nesse momento eu quero falar com vocês sobre o resgate mais caro da humanidade. Em 1974, empresários argentinos, Juan e Jorge, foram sequestrados por um grupo de guerrilheiros e teve o pagamento mais caro da humanidade, cerca de 60 milhões de dólares, um recorde mundial. Mas será que esse realmente foi o resgate mais caro da humanidade? Nós acabamos de ler no Salmo 22, um homem que clama por socorro. Enquanto eu estiver, não feche a Bíblia, continue lendo, que você vai compreender. Isso foi uma pesquisa feita esse sermão foi uma pesquisa feita no dicionário Strongs, no livro de estudo King James. O livro de Salmos, ele é um livro poético, escrito por vários escritores, inclusive Asaf e Davi e outros, com o propósito de expressar as emoções humanas, louvor a Deus e oferecer orientação espiritual e sabedoria. Composto aos longos dos anos e de vários séculos, abrangendo diferentes períodos da história de Israel. O nosso sermão fica no Salmo Davídico, situado no capítulo 22. Davi, rei de Israel, e um descendente dele se tornaria o rei eterno, consolidando o seu reinado. O Salmo 22, Davi vai expressar a agonia de um resgate a ser pago. Mas este rei tem um preço a pagar. Esse mesmo rei que estabeleceu seu reinado, ele tem um preço a pagar em resgate de um povo. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O preço de um resgate. Diante desse tema, eu quero lançar alguns pontos. Mas, amados, falando de amor, uma mãe, um pai, ele não se poupa para pagar o que necessário for pelo seu filho. E diante desse tema, eu quero dizer a você que às vezes você está apaixonado pelo seu esposo, você acha que ele é o resgatador, o salvador da humanidade, e quando ele chega, seus problemas se vão. Às vezes você tem uma confiança muito grande no amigo, mas eu quero te dizer uma coisa, que depois que você ouvir a mensagem desse resgate, você vai entender, vai passar a compreender que só o amor de um homem que não poupou a sua própria vida é capaz de te proteger de todas as coisas. Ele te amou acima de todas as coisas e de todos. E esse preço, diante desse tema, eu quero lançar para nós hoje 3 pontos. Para que esse resgate acontecesse, esse resgate é pelo povo. É pelo povo. E nesse meio desse povo, incluía a mim e incluía você. Nesse resgate foi necessário que o pagador ele fosse abandonado. Então esse preço desse resgate inclui o preço do abandono.
Jesus passou por abandono, em hebraico quer dizer azab, deixado para trás. Nos versículos do 1 ao 11 do Salmos 22, podemos observar que Davi aponta para Jesus. Esse sentimento de abandono demonstrado por Cristo, ao citar no primeiro verso do Salmo 21, que ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? A intensa agonia de estar separado do Pai por causa do pecado que ele tomou sobre si. O pecado não era dele, o pecado era nosso, mas ele tomou sobre si. E por ele tomar sobre si esse pecado, ele foi abandonado. Ele foi abandonado pelos seus amigos, ele foi abandonado pelos seus discípulos, pelos apóstolos, ele foi abandonado por aqueles que sentaram à sua mesa, mas acima de tudo, ele foi abandonado pelo próprio Pai. Podemos ver isso em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Deixa só as meninas acharem o versículo para lermos, tá? Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Vamos repetir, irmãos? Você está entendendo por que hoje você é justificado diante de Deus? Porque existiu um homem que se tornou pecador para te justificar diante de Deus. Então a esse Deus, a ele a honra, a ele a glória e a majestade. Ele se fez pecador para que eu e você fôssemos justificados. Em Gálatas 3, 13, fala também dessa justificação. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por mim, por você. Esse foi o preço que o meu Jesus pagou por mim, por você. Um preço do abandono. Ele foi abandonado por Deus, pelos homens. Ele clamou por socorro, ninguém o escutou. Ele clamou, mas não houve alívio para a sua dor. Ah, irmãos, e tem um momento em que ele se compara. Ele é comparado como um verme, onde todos os insultam, o maltratam, dizendo: onde está o teu Deus? Vemos o Messias em sua fragilidade humana. O salmista descreve um momento exato em que Jesus, cercado durante a crucificação, desafiam dele, ridicularizam dele, escarneiam dele, perguntando aonde estava o teu Deus. Marcos 15, 29 vai dizer que ele foi insultado. O povo que passava por ali gritavam, insultavam, sacudiam a cabeça e zombavam. Em zombaria. Olhe só, gritavam: você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Depois de quase 1000 anos antes de Cristo,
quando o salmista escreveu, do momento em que o salmista Davi escreveu o Salmo 22, até a crucificação, dá aproximadamente 1000 anos. Podemos ver que após 1000 anos, a concretização daquilo que Davi escreveu se concluindo, se concretizando em Marcos 15, 34, que diz assim: e por volta da terceira hora, terceira hora da tarde, e por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? O Salmo 22 está se cumprindo. O abandono foi o preço do resgate. Quanto por muitas vezes, no percurso da caminhada, nos sentimos só. Mas não se preocupa, o preço já foi pago. O abandono já foi pago. E tenha certeza que o Senhor sempre levantará um Eliseu para você. Deus sempre levantará um amigo para estar ao teu lado. Porque esse preço do abandono já foi pago. Você pode não ter 10, mas sempre um o Senhor irá enviar. E não se preocupe, porque se ainda em forma física e humana Ele não enviar, existe um amigo. Um amigo chamado Espírito Santo. Ele é aquele que te faz companhia todos os dias, todas as noites. Ele é aquele que interpreta a tua oração e leva ao Pai a tua expressão de abandono. E Ele chega e diz assim: não se preocupe, eu estou contigo. Eu fui enviado exatamente para esses momentos. Em momentos de abandono, eu estarei com você. Você já não está sozinho, porque o preço do abandono alguém já pagou. Jesus já pagou. Você não está só. O preço do abandono não foi o suficiente. Ele agora foi condenado no meu lugar e no seu. Você consegue compreender que uma dívida foi paga? Uma dívida que era para mim pagar, para você pagar. Ela foi paga por um homem que não tinha mancha, que não tinha pecado. Um homem que era santo, que é santo. Sem mancha, sem mácula. Ele foi condenado no meu e no seu lugar. E não é porque eu e você somos bonzinhos, não. É porque Ele consegue nos enxergar com um olhar de misericórdia e graça. Porque tudo de bom que nós praticamos vem da essência do Pai. É o Espírito Santo que habita em nós. Quando Davi escreve esse salmo, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, ele aponta para um momento em que Jesus será perseguido, abandonado e condenado. Vejamos no verso 12 ao 21. Eu não vou ler porque é longo, amados. O Salmo 22, ele é um pouco longo, mas leiam em casa, medite, faça comparações. Saia do Salmo 22, vá para Mateus para o momento da crucificação, o momento da perseguição. Vá para Mateus, vá para Lucas, vá para Marcos, vá para João, para compreender que o cumprimento da palavra de Deus no Salmo 22 se cumpre
no Novo Testamento, porque todo o Antigo Testamento ele aponta para o Novo. Então faça, irmãos, o deverzinho de casa, para você compreender, estar pertinho do Pai, para entender o caminho da crucificação. A conspiração dos gentios e dos judeus, eles se unem para matar o Messias. O salmista usa figuras de feras e animais domésticos para mostrar a perseguição contra o Messias. Podemos ver que Davi escreve sobre aqueles que se levantariam contra a vida do meu Jesus. Aonde esses animais ferozes tentam por todos os lados cercar, abrindo a boca para atacar a Cristo. Quanto muitas vezes você está cumprindo o chamado que Deus te chamou, mas você tem incomodado a muitos e começa a ser atacado. Eu quero dizer a você que mesmo diante desses ataques, não pare, cumpra o seu chamado, não desista. Porque Cristo não desistiu. Ele foi condenado pelo preço muito caro. Aquela cruz não era para o meu Jesus. É tanto que diz estudiosos que quando ele foi crucificado, a cruz não coube nele, o corpo dele teve que ser esticado ao ponto de deslocar as suas juntas, seu quadril foi deslocado, a dor era tremenda. Se você nunca assistiu A Paixão de Cristo na versão de Mel Gibson, eu aconselho a você a assistir. Assista. Dizem que é o filme que mais se aproxima da morte de Cristo, da realidade da morte de Cristo. Aquele ator, depois que fez a encenação da morte de Cristo, ele foi espiritualmente extremamente atacado. Durante o percurso daquele filme, ele sofreu disserações, sua clavícula foi descolada. Então assista, para você só compreender, que às vezes a gente lê, mas não entende. Então olhe, assista só um pouco daquele filme, e você compreenderá o aspecto da dor que Cristo passou no meu lugar, na hora da condenação. Um homem justo, que veio para os pobres, oprimidos, enfermos, foi condenado. A cruz não era para o meu Cristo, ela era para mim. Então, a crucificação era a pior condenação para um malfeitor. O salmista relata que naquele momento ele está com tanta sede, ele pede água, lhe dão vinagre. A sua língua, o salmista Davi vai dizer que se pega ao céu da boca. Podemos ver isto se cumprindo em Marcos 15, do 1 ao 5, 15. Mas o justo, foi necessário que um justo fosse condenado em seu lugar, para que Paulo pudesse escrever em Romanos 8:1, dizendo: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Então não permita que Satanás, com acusações do teu passado, venha apagar a memória, a sua memória, que o preço já foi pago e que tudo foi lançado no mar do esquecimento. O preço, a condenação, um homem justo pagou pelo injusto, um homem que não tinha mancha, um homem que não tinha mácula, um homem que não tinha pecado, um homem com coração generoso, um homem que o verbo que se fez carne
pagou o preço. Então quero dizer a você nessa noite, quando as batalhas baterem à porta do teu coração, quando acusações do inferno baterem aos teus ouvidos, recite Romanos 8:1. Porque nenhuma condenação para o que está em Cristo Jesus. Diga para o seu medo: eu estou em Cristo Jesus. Diga para as correntes que atrofiam as tuas pernas, impedindo para que você avance no reino de Deus. Diga que você está em Cristo Jesus, que não há mais condenação, porque aquilo que você praticou no passado ficou no passado, porque agora você é nova criatura em Cristo Jesus. Diga para Satanás, quando ele vier acusar você de mentiras, diga a ele: eu mentia, mas não minto mais. Eu roubava, mas não roubo mais. Eu usava drogas, mas não uso mais. Porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu agora sou dócil. Eu agora sou amável, porque aquele que me resgatou pagou um alto preço. Ele foi condenado para que eu fosse uma nova criatura em Cristo Jesus, para que eu fosse diferente no meu sentar, no meu pensar, no meu sentir, no meu agir. O preço foi pago para que o Espírito Santo habitasse em mim. E agora já não há mais condenação. E diante disso, então, vamos para o nosso terceiro ponto. Do versículo 22 até o 31, vemos uma mudança. Da humilhação para a exaltação. Mostra que o descendente de Davi se entregaria como um cordeiro mudo lá na cruz. Mas o verso 21 e 31 nos mostra a celebração desse resgate. Jesus caminha para a cruz. Estávamos aprisionados pelo pecado, mas Cristo, com um amor sacrificial, o preço final foi a morte. Esse foi o preço do teu resgate, do meu resgate, do resgate do Israel. A morte de Cristo. Mas quando os inimigos de Cristo pensaram que já tinha tudo acabado, esse resgate não termina em tragédia. Esse resgate não termina em choro. Esse resgate termina com uma ação gloriosa. Ele foi morto, ele foi embalsamado, colocaram os soldados para vigiar o seu corpo, mas a morte não o deteve. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Você consegue compreender que aquele homem que foi abandonado, aquele homem que foi condenado na morte no madeiro, ele agora se levanta dentre os mortos e ressuscita em uma ação gloriosa, porque a morte não foi capaz de o deter. Você consegue compreender a grandeza do seu Deus? Você consegue compreender a soberania dele? Ninguém deteve o meu Jesus. A morte não segurou. A morte, os agrilhões da morte não deteram o meu Jesus. O resgate foi pago. Você pode adorar a Deus um momento agradecendo a Ele por esse resgate glorioso. Abra sua boca e dê glória a Ele, porque Ele é fiel. Ele é glorioso, Ele é majestoso.
E quando ele ressuscita em um corpo glorioso, estabelece seu reino na terra, e todas as nações glorificará de geração em geração. Lá no final do 31, ele vai dizer que todas as nações o confessará e fará menção desse sacrifício de geração a geração. Então, que eu e você possamos aplicar algo na nossa vida. Que nós venhamos nos levantar como embaixadores de Cristo, anunciando que Jesus morreu, sofreu, padeceu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Anuncie a ressurreição de Cristo, anuncie a morte, mas também anuncie a ressurreição, porque muitos pregam o meu Cristo como um Cristo triste, pendurado ainda lá na cruz, mas o meu Cristo não está no sepulcro, o sepulcro está vazio. Se você for lá no túmulo de Pedro, vai estar lá, no de Maria vai estar lá, e todos que morreram vão estar lá, mas quando você chega diante do túmulo de Jesus, vai dizer assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Anuncie o evangelho, mesmo que isto lhe custe a dor de ser abandonado, de ser criticado, de ser caluniado, porque o chamado custa, o chamado dói. Eu não estou lhe dizendo que você vai ter uma vida de flores, não. Eu estou dizendo que estar com Cristo é padecer a carne, para que Cristo venha a ser glorificado. Que possamos compreender que Jesus em toda a sua glória se fez carne, para que pudéssemos ser resgatados das trevas. Portanto, saiba que como Cristo também seremos abandonados, desprezados, humilhados, passaremos por escassez, por nudez, mas tenhamos a convicção que nenhuma dessas coisas nos separará do amor de Cristo Jesus, porque o preço já foi pago por Ele. Ele levou a sua cruz até o fim. Então leve a sua cruz até o fim. Não a corte, porque não corte ela, porque lá na frente ela servirá de ponte para chegar ao teu propósito final. Olhe para o autor e consumador da fé. Talvez nessa noite alguém tenha dito para você que você não vale nada. Talvez que alguém nessa noite tenha duvidado do teu caráter. Talvez que mesmo em meio à multidão você se sinta só, se acha incapaz. Na multidão dos teus pensamentos há um turbilhão de pensamentos, há um sentimento de incapacidade. Talvez nesse momento você esteja sendo vendido, vendida. Mas olha, não te preocupa, o preço já foi pago e isso é o suficiente para mim e para a sua vida. O maior preço já foi pago. Jesus já pagou. Jesus já pagou esse preço. É necessário que todos os dias eu e você, ao amanhecer, converta o nosso coração ao Senhor. Peça para Ele fazer morada do teu corpo, do teu pensamento, das tuas atitudes. Nós não merecíamos, irmãos, nós não merecíamos esse resgate. E Ele é tão lindo, tão precioso, que além dele pagar o resgate, Ele rompe o véu e dar a mim e a você o livre acesso. Você consegue compreender que você pode entrar na presença
dele. A qualquer momento do teu dia, aonde isso era só permitido aos sacerdotes, agora Jesus te faz sacerdote, porque Ele te dá livre acesso. Ele pagou o preço para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. O Filho pagou o preço para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Agora você tem todo livre acesso. Quando Ana orava, ela não estava orando dentro do templo não, irmãos. Ela não podia entrar, mas o sacerdote ele podia. Mas hoje se você é uma Ana, você consegue entrar na presença do Senhor, na presença dos santos dos santos. Você agora tem livre acesso. E o que estamos fazendo com esse livre acesso que temos? Muitas vezes falamos com A, com B, mas com o principal não conversamos. Não dizemos aonde dói. O resgate já foi pago para que você tivesse o livre acesso ao Pai. Para concluirmos, irmãos, eu queria que os irmãos lessem Salmos 22, 31, que diz assim: proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram, e falarão a respeito de tudo o que Ele fez. Sabe para quem é essa mensagem, irmãos? É para nós. Nós ainda não tínhamos nascido, mas o nome do Senhor se fez menção nos nossos ouvidos. A graça dele e a misericórdia dele nos alcançou. Lembra da história dos dois irmãos argentinos, tido como o maior pagamento da história da humanidade? Diante desses relatos, será que você ainda tem dúvida que o maior resgate da história foi pago por Deus? Quando Ele oferece seu Filho unigênito com um amor sacrificial para resgatar a mim e a você. O sacrifício da cruz foi o maior resgate de toda a humanidade, com certeza. Eu queria nesse momento que você encurvasse as suas cabeças. E diante de todo o relato que você ouviu sobre o resgate pela tua vida, eu queria que agora você confessasse a Deus. Convido você a ficar de pé nesse momento. Eu queria que você colocasse